Então, mais uma vez, cordial boa noite a todos. Estamos no 23º domingo após Pentecostes, no final do ano. Hoje temos aí a alegria de ter conosco o pastor Neran, que vai estar dirigindo a mensagem no nosso culto de hoje e que também vai estar aí na sua casa. Nós desejamos a você que pela primeira vez tem contato com a Igreja Luterana, que tem um momento de encontro conosco de uma forma muito abençoada. Estamos ainda em isolamento social, mas Deus não se isola de nós e quer estar conosco e certamente está aí contigo na tua casa. São os votos aí de nós da Igreja Luterana, de todos os irmãos que estão aqui presencialmente, dentro dos cuidados, mas também muitos estão nas suas casas e fazendo os resguardos necessários nesse momento aí que nós precisamos manter a guarda e não relaxar nos cuidados que precisamos fazer. Queremos iniciar o nosso momento de culto cantando o hino Como eu amo o teu templo. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui, com alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos e ouve sempre o protetor. No Senhor nós temos forças, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. No Senhor nós temos força, alegrias e muito amor. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, uma das palavras do Salmo do dia vai dizer assim: Senhor, salva-me. Efetivamente, nós nem nos damos conta que lidamos com um inimigo que nós não podemos ver de tão pequeno, chamado vírus, o coronavírus. Esse atinge o nosso corpo. Mas também lidamos com outro vírus que nós não vemos, mas que atinge a nossa alma e traz todas as outras dificuldades e até mesmo a morte eterna, o vírus do pecado. A este vírus nós já temos o tratamento, e é o perdão de nosso Deus. Queremos colocar diante de Deus e reconhecer que estamos fragilizados, contaminados, pecadores, carentes do seu perdão gracioso. Queremos chegar diante dele e pedirmos em oração que ele nos perdoe os nossos pecados. Querido e gracioso Deus, nós lamentamos profundamente termos pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Senhor Deus, nós não conseguimos cumprir a tua palavra como tu desejas, sermos santos como é o teu desejo para conosco. Sim, Senhor, pecamos. Sabemos da tua ira sobre o nosso pecado, mas também sabemos do teu amor gracioso. Portanto, Senhor,
Pedimos clemência, salva-nos, perdoa-nos com o teu perdão gracioso, pois nós cremos em Jesus, teu Filho, que nos pagou os pecados lá na cruz para termos este perdão. Nós buscamos em ti este perdão, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, é assim que Deus nos acolhe. Amorosamente, de braços abertos, Ele vai nos acolhendo com o seu perdão gracioso. Reconheçamos sempre este perdão para que Ele transforme a nossa vida, cure do nosso pecado e permita que nós possamos seguir em frente na caminhada da vida, restaurados pelo perdão que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, como servo de Cristo, chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus. E da parte, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para hoje, então, é o salmo de número 70, que nós lemos de forma responsiva. Ó Deus, salva-me, ajuda-me agora, ó Senhor Deus. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas ações. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que adoram e os que são amados. Como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado. Vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores nem me socorrer, ó Senhor Deus. Senhor Deus, Pai Celestial, envia teu Filho para levar para a sua casa, sua noiva, a igreja, a fim de que, para com toda a companhia dos redimidos, possamos finalmente entrar em sua festa eterna de casamento, através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar, queremos acompanhar as leituras bíblicas. A primeira nós encontramos no profeta Amós, Antigo Testamento, portanto, Amós, capítulo 5, versículos 18 a 24. Deus chama a atenção do seu povo para um tempo de fim, que se antecipou na história do povo de Israel, mas também coloca para o futuro, no fim de todos os tempos, na perspectiva que nós vivemos do retorno da segunda vinda de Jesus. Então, isso está contemplado nesse texto de Amós. E ele diz, então, que para aguardarmos o dia do Senhor, não adianta nós vivermos uma fé de aparência. É que ele fala dos sacrifícios, mas, acima de tudo, uma fé que procure e faça a justiça, de modo que as pessoas possam estar todos na presença de nosso Deus. Essa, então, é a nossa primeira leitura. Agora, temos também a continuidade da leitura da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, capítulo 4, 13 a 18. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Essa, portanto, é a leitura para a nossa epístola de hoje. Nós que lembramos há poucos dias, no início da semana, finados, temos aqui uma mensagem graciosa, de ânimo, para enfrentarmos a dor da partida, o lamento. Né? Alguém de vocês esteve no cemitério e tirou uma foto à lápide de representantes da família, muitos aqui congregados aqui, né? E fiquei pensando quantos viveram este momento de uma forma muito dura, vítimas da Covid também. E muitos deles sem a esperança que nós temos.
Então, na esperança de quem vê os seus entes queridos ou vai ao cemitério e relembra em sofrimento a partida deles, que a gente possa ver esses momentos como quem tem esperança. Esperança de que, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos e para a vida eterna. Que assim seja em nossos corações. Amém. De imediato passamos também, então, à leitura do Santo Evangelho. Evangelho de São Mateus, também, se vocês acompanharem, estamos no finalzinho de Mateus, o Evangelho do ano, agora versículos 1 a 13. Quem puder, coloque-se de pé, vamos ler o Santo Evangelho, que é Cristo presente. Jesus disse: naquele dia o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu esse grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem são vocês. Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Que Deus nos mantenha vigilantes e atentos aos sinais da sua vinda, de modo que nós estejamos preparados para nos reencontrarmos com Ele na segunda vinda, ou então antecipada pela nossa morte. Que Deus nos guarde nessa fé. Fé que nós queremos confessar com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Jesus Salvador.
Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a primeira coisa que eu vou pedir é licença para tirar a máscara, já que eu tenho uma boa distância em relação a vocês. Bom, irmãos, vocês não sabem da alegria, da satisfação que tenho nesse momento de estar aqui de volta, porque eu preciso dizer isso para vocês, que os melhores e mais importantes anos da minha vida eu passei aqui convosco. Foram 19 anos ao todo, somados os períodos. E estar de volta aqui para um momento de reflexão, de estudo da Palavra de Deus, não deixa de isso tocar também o meu coração. Numa das últimas vezes que eu aqui estive, aí eu tive que falar para os bancos. E eu me lembro de ter feito a menção de lembrar mais ou menos onde cada um sempre estava sentado. Eu imaginava vocês aqui. Agora eu estou vendo, e isso é, para quem fala, uma característica muito importante. Eu, no mês de outubro, mês passado, que foi o mês da reforma, eu tive a oportunidade de receber um convite de uma igreja da Assembleia de Deus. Não conhecia o local, Capororoca, lá na Lomba do Pinheiro. E foi na primeira terça-feira, então eu trouxe um pouco da história de Lutero, e até falei um pouquinho, o tempo a mais do normal, e eu achei que eu já tinha dito tudo, e no final eles pediram, não, o senhor vai ter que voltar semana que vem. Então, 2 terças seguidas eu tive a oportunidade de falar sobre Lutero, e aí eu tive essa certeza de que Lutero não é apenas importante para a igreja luterana, mas para todos os cristãos, e especialmente cristãos evangélicos, na medida em que Deus escolheu esse homem para que o evangelho, que ficou, infelizmente, obscurecido por doutrinas inventadas por homens, o Evangelho retornasse a ser conhecido na sua pureza e na sua autenticidade. E eu quero falar, então, hoje para vocês, desse tema que eu vou agora apresentar aqui. Em primeiro lugar, o versículo de Hebreus 13:7, o apóstolo Paulo nos faz essa lembrança, e uma recomendação ao mesmo tempo, de que nós não podemos e não devemos nos esquecer das pessoas que, por trabalharem com a palavra de Deus e pregarem a palavra de Deus, essas pessoas merecem respeito, não pela pessoa em si, mas pela palavra que eles revelaram, que é a palavra de Deus. Então, lembrar de Lutero não significa fazermos uma homenagem à pessoa dele, mas ele, como servo de Deus, serve de exemplo para nós ainda hoje. E isso é que nós queremos destacar em nossa mensagem. Uma das questões, para mim, fundamentais em Lutero, e até para podermos entendê-lo, é a questão ser cristão. Eu acho que nunca foi fácil, em tempo nenhum. E também hoje não é fácil ser cristão. Mas essa era uma questão fundamental para Lutero. E ele partiu da seguinte pergunta: como é que nós nos tornamos cristãos? Como é que eu cheguei a ser cristão? E essa pergunta é realmente importante e para entender toda a problemática de Lutero. Porque no tempo de Lutero, quem decidia se eu era cristão ou não, ou se cada um fosse cristão ou não, era a igreja. Sim, porque a igreja determinava, inclusive, penitências. Se você fez tantos pecados, isso tinha que ser confessado perante um homem, perante o padre, e aí então a igreja dava o perdão, e se você fizesse, então aí era cristão, não fazendo não era mais cristão. Portanto, o ser cristão era determinado por uma instituição humana,
E isso, para Lutero, tinha que ser modificado. E essa é a razão por que, então, a reforma foi tão importante. Uma vez cristão, como nós nos tornamos cristãos? O segundo e passo tão importante quanto esse é, uma vez cristão, agora como é que nós vivemos, ou devemos viver como cristãos? Então são essas as questões que queremos aqui convosco meditar e refletir. Então o que é ser cristão conforme Lutero? Bom, aí nós temos um documento, nós temos um livro, que, se olharem a data, 1520, e novembro de 1520. Portanto, nesse mês, esse livro, escrito por Lutero, está fazendo 500 anos. Há 3 anos atrás, comemoramos a reforma, os 500 anos. Mas agora nós temos aqui a lembrança de um dos principais documentos da reforma. Talvez fosse o primeiro grande documento escrito por Lutero, que ele escreveu, como nós temos ali, em latim, porque era a língua mais ou menos oficial do Sacro Império Romano Germânico, como era conhecido naquele tempo o restante ainda que sobrou do antigo e grande Império Romano. E desse texto em latim, Lutero reduziu, escreveu um pouquinho mais resumidamente, com menos informações. Ele escreveu então também em alemão, né? Von der Freiheit eines Christenmenschen. Ainda sei um pouquinho do alemão que eu aprendi na minha infância. Então, da liberdade de ser cristão. E esse documento foi talvez um documento importante, porque 1521, aqui nós estamos em novembro, em janeiro, portanto 2 meses depois, o imperador Carlos V convocou uma dieta. E dieta aqui não é um regime alimentar. Dieta é uma reunião uma assembleia, vamos dizer assim, do império. Porque o império era constituído por vários pequenos reinados, de duques e condes, eu não sei bem os títulos daquele tempo. Então, de janeiro a março, se eu não me engano, né, a dieta em Worms, e Lutero foi convocado para comparecer a essa dieta, porque já estava mais ou menos, como se diz, por baixo dos panos, decidida a condenação de Lutero, mas ele foi lá para se defender. Então, nesse documento, Lutero fala sobre o que é ser cristão. E ser cristão significa ter liberdade. E é isso que nós queremos entender agora. Lutero diz, o cristão ou um cristão é Senhor, livre sobre todas as coisas, e não está sujeito a ninguém. Mas isso aqui é formidável. Tá? Pô, eu sou livre, ninguém manda na minha vida. Tá? Inclusive os mais jovens até gostam de ouvir para ver se os pais não apitam mais, né? não digam, meu filho não faz isso, não faz aquilo. Mas nós vamos entender o que Lutero quis dizer com isso. Ao mesmo tempo que ele diz que ninguém manda sobre a nossa vida, e ele estava indiretamente falando sobre a igreja daquele tempo, que ela que dava o perdão dos pecados, ela impunha penitências e dizia quem era cristão ou quem não fosse mais. Aí ele diz, um cristão é servidor de todas as coisas e sujeito a todos. Bom, olhando as duas frases, parece uma grande contradição. Primeiro diz, ninguém manda a minha vida, mas eu como cristão, eu sou um servo. E estou sujeito a todos. Da onde ele tirou isso? Foi uma invenção dele? Então vejamos. Isso ele tira de 2 cartas do apóstolo Paulo. Onde então em 1 Coríntios 9:19 temos ali, porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. E aí em Romanos 13:8 diz,
a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Está aí a explicação. Mesmo que a princípio pareça contraditória, a explicação clara e evidente do que é ser cristão. Eu sou livre de todas as coisas humanas, e inclusive da igreja, porque ninguém é cristão só porque está aqui dentro da igreja. Eu sou cristão, e nós vamos ver na sequência, porque quem me tornou cristão foi a palavra de Deus, não a igreja. A igreja tem que pregar essa palavra, anunciar, como há pouco ainda foi feito, né? Primeiro pela confissão dos pecados, pelo arrependimento, anunciar o perdão através da fé. É dessa maneira que eu me torno cristão, não porque eu paguei penitências por uma instituição humana. E o problema crucial para Lutero foi exatamente a venda das indulgências, quando as pessoas podiam comprar, mediante pagamento, o perdão dos seus pecados, inclusive por aqueles pecados que ainda ia fazer. Já podia comprar o perdão antes, né? Tipo um salvo-conduto. Não, o que me torna cristão é a presença de Deus na minha vida, é a minha relação com Ele. O que através da palavra de Deus, o meu coração se torna um coração novo. Eu agora vou trazer algumas citações, algumas frases desta obra de Lutero, para nós podermos entender um pouco. Ele diz: logo, quer dizer, concluindo, a única obra e a única prática dos cristãos deveriam consistir no seguinte, e aí eu sublinhei os verbos para a gente ter bem claro: gravar. Tá? Hoje estamos gravando, inclusive, o culto, para ser oportunamente colocado à disposição, né, também no YouTube. Então, gravar significa uma coisa que a gente realmente gravou, quer dizer, salvou. Isso está agora retido, isso está num lugar que pode ser usado. Então, gravar em seu interior, né, a palavra e Cristo. Ele coloca as duas coisas como sinônimos, palavra e Cristo, mesmo que a gente sabe que a palavra é de Cristo, o Evangelho é de Cristo, mas ele faz essa distinção muito importante. Depois o outro verbo, exercitar-se. E exercício, eu sei que eu até peguei uns quilinhos a mais, porque não estou conseguindo fazer academia, ela está fechada, né? Jogava futebol de salão, fechou o ginásio, então a gente não pôde mais exercitar. E aí então falta, né, esse exercício, até como importante para a saúde. Portanto, exercitar-se na palavra e em Cristo. E depois o verbo fortalecer-se, sem cessar, na fé. Então, esses três verbos caracterizam o que é ser cristão. Não é apenas ser uma pessoa que se diz cristão, ou porque um dia foi batizado, importante o batismo, claro, mas o tornar-se cristão é fazer também este exercício na palavra e em Cristo. Outra frase de Lutero diz: significa que pela fé a palavra de Deus fará a alma santa, a alma aqui no sentido do coração, o nosso interior. Fará santa, justa, sincera, pacífica e livre e plena de bondade. Será, enfim, um verdadeiro filho de Deus. Então cito o Evangelho de João, onde diz: mas todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome.
Então, tornar-se cristão não é apenas a filiação a uma instituição humana, mas é viver a palavra de Deus em seu interior. E esta palavra é que nos orienta. Esta palavra é que diz como devemos agir. Portanto, se temos algo a pagar ou fazer penitência, não é a instituição humana que está no controle de nossa vida, mas quem comanda e controla a nossa vida é Deus, através de sua palavra. E a nossa consciência deve estar cativa, ou seja, presa à palavra de Deus, e livre de todas as demais coisas. Uma outra citação de Lutero, então diz, o cristão é livre, tá? Sim, mas, vejamos, deverá tornar-se de bom grado servo, a fim de ajudar o seu próximo, tratando e obrando, aqui vem de obras, quer dizer, fazer coisas, tratando e obrando com ele, quer dizer, com o próximo, como Deus tem feito com ele mesmo por meio de Cristo. Por isso nós vimos antes palavra e Cristo. Então, assim como Deus nos trata e trata as pessoas, é dessa maneira que o cristão deve também aprender a tratar o próximo, ou seja, com amor. Eu sou livre, mas não significa que eu agora não esteja também livre para praticar o amor. Então, a liberdade que nós temos não é para o mal ou para o egoísmo, mas a liberdade que nós temos é para a prática do amor de Deus, porque é esse amor que Ele manifesta a todos através de Cristo e de sua obra redentora. Serei, diz ali, serei para com o meu próximo um cristão, a maneira como Cristo foi comigo, não empreendendo mais do que aquilo que meu próximo necessite, lhe seja proveitoso, salvador e que já possuo todas as coisas em Cristo pela minha fé. Hoje um dos grandes problemas, quando a gente, às vezes, quer fazer uma atividade de ajuda ao semelhante, né? A gente, às vezes, fica com medo de que tem que abrir mão de uma coisa que eu preciso para dar para o outro. Lutero deixa isso muito claro. Não, Deus não está pedindo que eu faça mais do que eu posso. Porque todos nós, de certa forma, recebemos de Deus mais do que precisamos. Portanto, infelizmente, nós não entendendo por que certas pessoas recebem menos, se é por castigo, mas uma vez que nós recebemos de Deus e temos de sobra para compartilhar com o nosso semelhante, nós devemos ter esse amor e sermos livres para a prática do bem ao nosso semelhante. Outra frase de Lutero, um conselho dele: eu te aconselho que, se desejas fazer um legado em benefício da igreja, ou queres orar e jejuar, não o faças pensando no teu próprio proveito. Antes, ao contrário, faze-o desinteressadamente, para que os demais o desfrutem e se beneficiem com ele. E se assim fizeres, será um verdadeiro cristão. Para que queres reter os teus bens e boas obras, que te sobram para cuidar e dominar teu corpo? Se já tens bastante com a tua fé, da qual te otorgou já todas as coisas? Essa é a pergunta. Se Deus já nos deu mais do que precisamos,
Por que eu não posso abrir mão disso para ajudar aqueles que precisam? E termina então dizendo: saberás que os bens de Deus haverão de passar de uns para os outros, pertencer a todos, ou seja, cada qual cuidará de seu próximo como a si mesmo. Isso está no mandamento divino. Então, a vida do cristão é uma vida livre das coisas que nos oprimem e que não vêm da palavra de Deus, mas vêm desse mundo. Disso nós temos que nos libertar. Ao mesmo tempo que somos libertados pela palavra de Deus, nós podemos nos tornar servos, no sentido de nos submeter a fazer o bem. Porque essa é a realidade em que nós vivemos. E como o pastor Daniel, no início do culto, fez a menção ao vírus invisível, né, que está por aí e que nos exige muitos cuidados não só por causa de cada um, mas também em amor ao próximo, para não nos contaminarmos mutuamente. Também temos o vírus do pecado, que precisa então ser dominado. E aqui nós temos a maneira como Lutero entendeu, e como ele então transmitiu naquele tempo. E isso veio aos nossos dias. Ser cristão é ser alguém que tem compreensão clara da palavra de Deus e da importância da fé em Cristo em sua vida. Já estamos finalizando. Deduz-se, quer dizer, conclusão. Deduz-se de tudo isso que o cristão não vive em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. Em Cristo pela fé e no próximo pelo amor. Fé e amor, as duas coisas fundamentais da vida do cristão. E isto não é a igreja que dá, não são as penitências, não são as obras humanas. Isto só é possível mediante a palavra de Deus. Pela fé o cristão se eleva até Deus, e de Deus se curva pelo amor, mas sempre permanecendo em Deus e no amor divino. Quer dizer, a fé nos leva a Deus. E recebendo de Deus, nós agora podemos nos curvar no sentido de nos dobrar às necessidades do próximo, mas sem perder em vista o amor de Deus. Por isso que na frase anterior, ele fala em jejuar. Pois, se eu faço um jejum para eu merecer alguma coisa, ou mostrar a Deus que eu estou arrependido, não, Deus não precisa disso para saber. Deus enxerga direto o nosso coração e a nossa consciência. Agora, se quisermos fazer um jejum, esse jejum tem que ter uma finalidade, uma razão de ser, não para si, mas para o próximo. E aí, cabe a sugestão, quem sabe nós vamos fazer um jejum. Mas para quê? Primeiro, talvez até para poder perder uns quilinhos. Mas o mais importante é que aquilo que eu vou deixar de comer, nós possamos dar para alguém que não tenha o suficiente para comer, ou até às vezes nem tem. Então, jejuar por jejuar, como se isso fosse um mérito espiritual, não tem valor nenhum. É perda de tempo. Mas, se quisermos com isso ajudar alguém, porque o meu jejum significa privar-me de um alimento, que esse eu vou colocar em amor para servir meu próximo. Finalizando então, falando um pouquinho resumidamente sobre Lutero. Como disse no início, nosso objetivo não é falar de Lutero, mas como ele foi um servo de Deus e escolhido por Deus para uma importante missão, queremos deixar claro de que Lutero hoje na Alemanha, ele é mais reconhecido por duas coisas. Primeiro,
porque ao traduzir do latim para o alemão, e o alemão falado naquela região onde Lutero vivia, e onde era professor da universidade, e onde ele era padre na igreja, aquele alemão tornou-se o alemão oficial, porque aquela Bíblia em alemão serviu, né, de base para formar, então, a língua alemã, até hoje reconhecida como a língua oficial. Segundo lugar, Lutero é considerado um dos maiores educadores, porque depois da Reforma, para poder conhecer a palavra e Cristo, como mostramos ali há pouco, precisava isto ser ensinado. Ele é o fundador da escola alemã. Então Lutero é reconhecido mais como um grande linguista e um grande educador do que grande teólogo. Mas o objetivo dele foi trazer de volta o conhecimento da palavra de Deus, pois ela é que nos torna cristãos. E ela que dá o sentido de nós sermos cristãos e vivermos como cristãos. Pois só a palavra de Deus nos dá essa possibilidade. Então foi um homem que não pensou em fundar uma igreja, ele queria reformar, por isso até a palavra, né? E reforma não é demolir e fazer tudo novo. Reformar é mexer aonde precisa ser mexido. Só que, claro, não foi aceita essa reforma, e como eu fiz menção no início, no ano 1521, na dieta de Worms, de fato Lutero foi condenado, só não foi morto porque os amigos o raptaram e o esconderam no castelo de Wartburgo. E depois de um ano ele retorna para fazer então aí propriamente o início da reforma, ou seja, a mudança do culto, a introdução da palavra de Deus e uma série de modificações. Então Lutero nunca quis fundar uma igreja, porque até hoje só existe uma igreja. Aquela igreja dos que realmente creem em Cristo, daqueles pelos quais Cristo morreu e ressuscitou. Se existem várias denominações, sendo nós uma delas e recebendo como herança o nome luterano, isto são apenas questões humanas, mas a igreja verdadeira é aquela que nos vem pela palavra e Cristo em nosso coração. O importante também a reforma de Lutero se propagou rapidamente pela Europa, sem um derramamento de sangue. Conquistar corações significa levar a paz de Deus, não a guerra, não a luta, porque nós não estamos aqui para lutar contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal, como diz o texto bíblico. E a reforma luterana, graças a Deus, sempre teve como marco a palavra de Deus. E a palavra de Deus nós não podemos enfiar goela abaixo de ninguém, mas dar testemunho de fé e de vida. E isso é ser cristão. E aí eu quero chamar a atenção para um aspecto muito importante. Ser cristão, quando alguém diz faz isso ou não faz aquilo, nos tira a responsabilidade. Agora, ser cristão significa que eu sou responsável pelo que eu faço. Eu sou responsável pelos meus pecados, não para pagar tributo a uma instituição humana, mas arrepender-me sinceramente diante de Deus. Isto exige uma consciência. E tornar-se cristão no sentido da prática do amor exige mais ainda. Então não é fácil ser cristão e cristão luterano.
Porque a compreensão da importância da palavra de Deus na vida de cada um, e como no meu viver agir através dessa palavra, isto não é tão simples e fácil. Mas essa é a essência da nossa fé e do nosso testemunho de sermos de Cristo. E para concluir então, a frase que lembramos do início: de gratidão a este homem, não pelo que ele fez como homem. Apesar dos seus defeitos, apesar de ser um pecador como qualquer outro, Lutero foi um servo de Deus. E é a este servo que nós lembramos, porque ele também nos chamou a atenção de sermos servos assim como ele foi. Confiar na palavra de Deus, ter a fé como base da relação com Deus e o amor para a relação com o próximo, essa é a essência de ser cristão. E isso nós devemos a Lutero, que trouxe de volta esse conhecimento que está revelado na palavra de Deus. A este homem agradecemos, porque Deus o usou para que tivéssemos renovado esse conhecimento em nossa vida. Obrigado pela atenção. Desculpe eu ter me alongado um pouco, mas o pastor já me deu antemão um pouquinho de licença para passar um pouquinho do tempo. Que Deus abençoe a todos e que possamos estar de volta em outros momentos. Amém. Queridos irmãos, então, nós temos aqui, neste momento, apenas a lembrança do nosso momento de oferta. Queremos deixar, então, como nos domingos anteriores, para no final, então, alguém recolhe, ou então a gente traz ao altar. Então, queremos dar seguimento ao nosso momento de culto, lembrando, primeiramente, os aniversariantes da semana. Anita Bonenberg, está completando aniversário, a menininha que nós batizamos aqui tempos atrás. Também queremos lembrar Haroldo Pinto da Silva Garcia, é um familiar de um congregado da Cruz Petrópolis, me pediram oração, ele estaria sendo submetido a uma cirurgia hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Coloque-se de pé. Em cumprimento, então, à ordem de nosso Senhor Jesus Cristo e atendendo ao seu gracioso convite, celebremos a Santa Ceia, atendendo ao seu gracioso convite, celebremos a Santa Ceia para o fortalecimento de nossa fé na remissão dos pecados, para o progresso na vida piedosa e para testemunho de comunhão e fé. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha.
Semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro de Deus, que tiras do mundo o pecado, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras do mundo o pecado, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras do mundo o pecado, dá-nos a paz. Queridos irmãos, podemos sentar, agora seremos acompanhados então por um fundo musical, enquanto recebemos a ceia. Abriga-me no temporal, ao vir cercar
Irmãos e irmãs em Cristo, que este verdadeiro corpo e sangue do Salvador vos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Vão em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém. Toma e come, pois este é o verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador, dado à morte por todos nós, para o perdão dos nossos pecados. Toma e bebe, pois este é o verdadeiro sangue de nosso Senhor, derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. Que ambos fortaleçam a tua fé e te preservem para a vida eterna. Amém. Amém. Assim como estamos, queremos dar graças a Deus com este hino. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. 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 Podemos sentar, estamos assim finalizando o nosso culto. Rapidamente os recados: Codipa Extraordinário Online pelo Meet na terça-feira, 19 horas. E na sexta, então, dentro dessa nossa mudança, o nosso próximo culto. Na noite de oração, não tem apontados, mas podemos lembrar os enfermos que foram colocados aqui. A ELCA aqui, a instituição, aí estamos completando 52 anos. Pedimos que Deus abençoe.
Queremos agradecer de uma forma muito especial o pastor Nereu, que nos abrilhantou aí com a mensagem, nos fortaleceu no fundamento de sermos cristãos. Muito boa o resgate desse texto de Lutero, e ver quão importante nós, enquanto cristãos luteranos, podemos ser e devemos ser na sociedade que nos cerca. E daí o pequeno núcleo que nós somos aqui, acabamos crescendo em relevância e importância, né, dado aí o fato de nós sermos luteranos, diante de Deus nós estamos pela fé e diante do próximo pelo amor, como aliás fizemos várias vezes aqui com a parceria das duas comunidades da Cruz e aqui da Paz, com alguns integrantes, onde distribuímos quentinhas e assim fizemos a diferença aqui na região. Nosso próximo culto então está lá. Pastor Nereu, mais uma vez, muito grato. Pastor Nereu, ele veio a integrar aquele grupo que até terça-feira passada eu era presidente, né, da AESE, Associação de Entidades de Assistência Social. Eu não sou mais presidente, foi assumido por um leigo, o seu Valdir, da instituição Abrace, aqui de São Leopoldo. E o pastor Nereu, integrando a AL, veio a fazer parte junto comigo também no Conselho Fiscal dessa instituição que acredito muito seriamente que ajudou muito a igreja no pensar o social até o presente momento. O último, assim, enquanto a gente passa, agora então quem quiser, quem veio prevenido, quem quiser fazer a sua oferta, pode colocar aqui, ou alguém dos nossos recolhe, né? Então, fiquem à vontade para isso. Pastor Nereu, uma palavra ainda? Só que agora tem que ser sem microfone. Vamos ver como é que fica. Sim, pertinho? Por causa da gravação. Então, vamos ficar aqui pertinho. Pessoal, eu, além de agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo convite do pastor... Nós é que agradecemos muito. Eu só queria deixar, assim, um pequeno aviso da parte da minha esposa, a Nair, e a Karine, tá? Graças a Deus elas estão bem e a Nair melhorou bastante da doença do Parkinson, não teve mais convulsões, só tem aqueles tremores normais. O único problema é que ela teve uma queda e teve com isso uma machucadura na bacia, e então por causa do Parkinson não pôde ser feito nem cirurgia, muito menos engessar, teve que curar assim, meio que, como se diz na gíria, na marra. Puxa vida. Então, com isso, teve um atrofiamento da perna direita, então ela não consegue mais caminhar, né? Está na cadeira de roda, mas ela está bem, né? O estado de saúde, o estado clínico dela, em geral, está ótimo. E a Karine, não precisamos nem dar notícia, porque ela está, graças a Deus, muito bem, feliz da vida, com aquela alegria que ela sempre tem. E estamos à disposição para futuros convites, né, que vão acontecer com certeza. Um abraço e a bênção de Deus a todos. Leve também nosso abraço, dona Nair. Então, como de costume, nós não saímos ali para o abraço agora, a gente vai se trocar, depois a gente conversa mais um pouquinho. Bênçãos de Deus a todos, os amigos que nos acompanham, fiquem com Deus e todos até o próximo encontro.